Manchester United 3-0 para cima do Atlético Bilbao, mais do que encaminhou essa classificação. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então comentar sobre essa vitória do United 3-0 nesse jogo de ida da semifinal da Liga Europa. Um jogo que não tem como a gente desvincular o resultado com a arbitragem. Independente de ter acertado ou ter errado, a expulsão do Dani Vivian, né, zagueiro de seleção espanhola, inclusive em vários momentos, e expulsão no mesmo momento em que marca o pênalti para o United, cara. Ali praticamente acabou o jogo putz, o United deu passos largos para essa classificação. Vamos comentar, eu vou comentar aqui com vocês primeiro como é que foram esses três gols do United, como é que se desenrolou esse placar. Aí a gente passa pelos destaques individuais de cada equipe, passa pelas estatísticas e faz uma análise bem completinha desse jogo, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu sempre aviso no final do vídeo, né? Eu tenho que começar a avisar durante, para você se inscrever e ativar o sininho, que aí o YouTube vai te mandar os vídeos novos, tá bom? Então, os principais jogos que eu assisto, que eu consigo analisar, eu sempre estou trazendo aqui no canal. Fica a recomendação dos meus outros canais também. Eu sempre coloco pelo menos o link de um aqui embaixo, na descrição. Às vezes aparece um no card, no final do vídeo aparece um ou outro. Enfim, fica aí à sua disposição os canais que você quiser ver dos conteúdos que eu produzo. Tá bom? Então, o primeiro gol da partida é marcado pelo Casimiro. E foi comentado durante a transmissão, e eu concordo. Pelo futebol apresentado recentemente pelo Casimiro, na próxima convocação, independente de qual técnico seja, se for o Ancelotti, que tá toda hora, o Ancelotti vai vir, não, agora não vai vir, não, vai vir, mudou tudo. Tipo, toda hora essa oscilação não é algo certo, né? Toda hora fala do Jorge Jesus também. Enfim, independente do técnico que assumir a seleção brasileira, pelo futebol apresentado do Casemiro e pela carência de meio-campistas na seleção, eu diria que as posições mais carentes da seleção são os laterais e os meio-campistas, principalmente o lateral esquerdo. Tá? O lateral esquerdo hoje é a grande carência da seleção brasileira. E nesse meio de campo, cara, eu acho que o Brasil encontrou os dois titulares, sendo o Gerson e o Bruno Guimarães. Mas esse cara de proteção que passa essa confiança não tem, cara. E o Casimiro tá jogando um absurdo pelo United. Daqui a pouco a gente vai passar pelos destaques do United. E uma coisa muito boa que tá potencializando tanto o Gart e principalmente o Casimiro é a utilização de três zagueiros, né? Então o Casimiro fez gol, no segundo tempo deu um cabeceio na trave, finalizou de fora da área, chegou próximo da área com cruzamento, com passes. Então um Casimiro que no United seja talvez um momento na carreira que ele tenha uma maior liberdade ofensiva, né? Porque ele sempre foi no Real Madrid, principalmente, um primeiro volante de marcação. Tá? Até porque você jogar com Modric e Toni Kroos é difícil você ser esse cara que chega mais à frente, né? Mas no United ele tem essa liberdade por ter três zagueiros. Então essa parte ofensiva do Casemiro talvez seja o momento na carreira que ele tenha mais liberdade de chegar na área para finalizar. Tanto é que, mesmo com bola rolando, não era jogada de bola parada, ele abre o placar pisando na pequena área, sendo que ele é talvez o. Talvez não, ele é um volante nesse time do United, né? Enfim. Esse 1-0 sai de uma jogada do Maguire, não sei o que o Maguire estava fazendo na linha de fundo, arranjou uma baita jogada. O Maguire que é aquele cara que ele é ou 8 ou 80. Ou ele vai fazer uma jogada desastrosa, ou ele vai fazer uma jogada brilhante. Tanto é que o gol da classificação contra o Lyon é do Maguire e esse 1-0 surge de uma jogada espetacular do Maguire. Então, assim, o Maguire é um cara que é muito imprevisível, é um jogador que você não sabe o que esperar. Ele pode fazer algo genial e algo extremamente horrível. Então ele é um cara que é muito nesse 8 ou 80, né? Ele arranja um cruzamento espetacular, tem uma casquinha na primeira trave e o Casemiro sozinho abre o placar. Minutos depois, pênalti pro United, cruzamento pro meio da área, no tal do ponto futuro, o Højlund ia atacar a bola, o Dani Vivian puxa ele. Eu discordo completamente dessa expulsão, independente de, tá na regra, ele não disputa a bola. Cara, pra mim não tem o menor cabimento um lance desse ser pênalti e o cara ser expulso direto ainda, cara.
Pra mim é muito claro, o pênalti e o cartão amarelo. Ah, mas a regra, cara, se na regra tá falando que é pra vermelho, eu discordo não do árbitro, eu discordo da regra, tá bom? Mas não tem condição, cara. Um pênalti desse terminar com um pênalti e o cartão vermelho, tá bom? O árbitro deveria ter marcado em campo, ele não marca. O VAR chama e aí ele marca e dá ainda o cartão vermelho. E aí fica pesado, né? Você perdendo por 1-0, tem um jogador expulso e o adversário ainda um pênalti, com o Bruno Fernandes, que é um dos melhores batedores de pênalti do mundo ainda. Ele converte e faz ali o 2-0. E aí você jogando em casa, tendo que produzir o placar, criar uma boa vantagem e está perdendo por 2-0 com um jogador a menos, com 40 do primeiro tempo, fica quase impossível, né? E o Bilbao não conseguiu reagir. Tanto é que chega praticamente no último lance do primeiro tempo. Já no último não, né? Ainda teve uma bola no travessão. Antes do terceiro. Tem o terceiro gol e depois uma bola no travessão, né? Esse terceiro gol que surge de uma bola parada, mas. O Massaui não. Já tô falando do lance da trave, né? Esse terceiro gol do Bruno Fernandes foi meio que um bate-rebate, e aí vai uma dose de azar também do Bilbao, né? A bola ficou viva, o Gart dá um passe de calcanhar lindo. O Gart e Casemiro, a dupla de volantes do United, muito bem, que nem eu falei, os dois muito potencializados pelo sistema de jogo do Rubem Amorim com três zagueiros. E aí o Bruno Fernandes cara a cara tira muito bem do goleiro, faz o 3-0. E esse lance que eu tô falando aqui do travessão é o lance do Masraoui, que é uma bola parada, a bola sobra para ele na entrada da área e ele finaliza na trave. Eu diria que esse 3-0, pelo que foi o jogo, ficou barato. Era jogo para uns 5-6-0. E olha que esse time do Bilbao não é ruim. Mas essa expulsão e ter tomado 2-0 logo no início. No início não, mas na metade do primeiro tempo e ficar o jogo todo com esse jogador a menos, ali acabou o jogo, cara. Esse time do Bilbao não é ruim. Tem bons jogadores. É um time que tem um bom técnico. O Ernesto Valverde não foi técnico do Barcelona à toa. Então, assim, é, um resultado que é muito pegado pro Bilbao, porque nesses últimos tempos talvez era o grande momento do Bilbao e acabou que essa expulsão prejudicou mais o time. Uma expulsão bem polêmica, que nem eu falei. Independente de na regra falar que é pra vermelho ou não, pra mim não era. Tá? E se na regra fala que era pra vermelho, que nem eu já falei aqui, eu discordo da regra. E que nem eu falei, esse 3-0 ficou barato. No segundo tempo, cabeceio do Casemiro na trave, enfim. Vamos para os destaques das duas equipes, começando pelo Bilbao. Eu já queria destacar uma coisa, cara. Eu não entendo por que que o Unai Simon é reserva. Que ó, o Unai Simon no banco até tomou amarelo por reclamação. Eu não sei se é um revezamento de, sei lá, em Liga Europa, vai o Aguirrezabala, nome difícil pra caramba. E o Bilbao que revelou também o que a Arrizabalaga, né? Só tem nome difícil no Bilbao de goleiro, né? Incrível. Que passou pelo Real, pelo Chelsea, enfim, né? Mas o Unai Simon, titular na Europa, aqui na Europa, na Eurocopa, pela seleção espanhola. Hoje o Raya é o titular da seleção espanhola, mas no próprio Bilbao o Unai Simon virar reserva, cara. Chega a ser impressionante isso daí em tão pouco tempo, né? Toda essa mudança. Enfim, mas o Aguirrezabala foi no gol ao invés do Unai Simon. Se a gente olha para os gols do United, o primeiro não tinha o que fazer, o segundo de pênalti, o terceiro cara a cara. Ele não falhou nos gols, mas ele não conseguiu fazer milagres para salvar o Bilbao também. Na linha de defesa, o Demarcus é um cara que é muito experiente, está há muito tempo no Bilbao e com a expulsão ele foi substituído para ter um jogador com mais pulmão, né? Um jogador mais jovem. O Dani Vivian, que nem eu falei, é um zagueiro de nível seleção espanhola, já foi convocado há um tempinho atrás, né, nas convocações da seleção espanhola. E é um lance que, assim, ele puxa o Hojlund, é pênalti. Só que pra mim é pênalti e cartão amarelo, tá? Eu torço pro Grêmio. Se é marcado esse pênalti, pra mim seria pênalti mesmo. Mas se é marcado o pênalti e o cartão vermelho, cara, porra, eu ia ficar muito revoltado, tá bom? Independente de, mas na regra tá certo. É fácil falar que na regra tá certo quando não é o seu time. Vamos supor, você torce pro Palmeiras. Vai lá, tem um pênalti assim,
pênalti pro adversário e cartão vermelho pro seu zagueiro. Pô, é muito pesado, cara. O pênalti e o vermelho, praticamente quase certeza de gol pro adversário e você fica com um a menos pro jogo todo, entende? E era um lance que não, se fosse sem goleiro e o Haaland já tivesse driblado o goleiro e fizesse o pênalti, eu entendia, cara. Mas porra, e tipo assim, não era nem certeza de gol, ainda mais por ser o Haaland. A fase do Haaland é horrível, ele só joga porque não tem mais ninguém. A verdade é essa. E o incrível é que tanto o United, tanto o Tottenham, a tendência é que os dois cheguem para disputar a final da Liga Europa e os dois fizeram temporadas horríveis na Premier League. Deram sorte que teve três times muito abaixo da crítica, né? O Southampton, o Leicester e o Ipswich Town. E, e é por isso que o United não brigou por rebaixamento, né? Porque a pontuação não passa dos 40 pontos até o momento. Se fosse no Brasileirão, o United estaria brigando por rebaixamento. Só que na Premier League teve três times muito abaixo da crítica. Tem muitas equipes fortes, mas também tem umas equipes num nível que, minha nossa senhora. Enfim. Mas o Dani Vivien acabou sendo expulso e isso mudou completamente o contexto do jogo. O Vieira não teve muito destaque. O Berchiche, né? O Yuri Berchiche até se esforçou, né? Lateral ex-PSG, mas não conseguiu fazer muita coisa. Meio de campo dela de Galarreta discreto, o Yauri Guizar discreto, o Berenguer discreto. Pelas pontas, o Iñaki Williams e o Nico Williams. O Nico Williams não conseguiu criar muito. O Nico Williams que é o principal cara do desequilíbrio, do drible desse time do Bilbao. Mas foi um Bilbao que não conseguiu ser protagonista e com esse jogador a menos, não conseguiu nem ter os escapes de contra-ataque que seria justamente o Nico. Então o Nico Williams, que é o principal jogador do drible desse time, não conseguiu fazer nada. E do outro lado, o Iñaki Williams perdeu um gol no início do jogo, 10 minutos de jogo. E eu sei disso muito bem porque eu apostei no gol do Iñaki Williams pela odd. Tava pagando pelo menos odd 3,25 e eu já vou recomendar meu canal de apostas, o Berg Tips. Analisei esse jogo e também Betis e Fiorentina, né? As odds desses jogos. Não dá mais para pegar porque os jogos já aconteceram. Mas quem quiser pode conferir as análises lá. Eu sempre estou trazendo, separando os dois melhores jogos de cada dia. Então, para sexta-feira vai ter, por exemplo. E o Iñaki Williams, que eu peguei essa odd de 3,25. E o gol de cabeça dele a gente viu, né, no vídeo que eu postei hoje. Era uma odd 29. E ele com 10 minutos do primeiro tempo, livre, sozinho, na característica dele, vindo da direita para o meio, o Marouane Sanadi tinha saído da área, né? E o Iñaki Williams atacou esse espaço. Os três zagueiros não sabiam quem marcar, o Iñaki Williams puxa do zagueiro da esquerda, que era o Iorô, pro meio, ninguém acompanha ele. E cara a cara ele cabeceia para fora, por isso daqui vai por cima. E futebol é decidido nos detalhes, então assim, se o Iñaki Williams abre o placar ali, talvez não tivesse tido esse pênalti, talvez não tivesse tido o gol do Casemiro, talvez eu estivesse falando de uma vitória do Bilbao. Mas ele cabeceou para fora e tudo se desenrolou da forma que foi para culminar nessa praticamente classificação do United. Então, é um gol perdido que mudou a história completamente do jogo, né? Porque se ele faz esse gol, o Bilbao não ia precisar estar tão exposto a ponto de ter tido as oportunidades que o United teve. Enfim, ele acabou cabeceando para fora. E o Marouane Sanadi é um cara que, assim, quem gosta de academia e tá assistindo esse vídeo e acompanha os influenciadores de academia, vai entender de quem que eu tô falando. Mas a minha impressão é que o Marouane Sanadi era igualzinho o Bitelo, só que um pouquinho mais fraco. E olha que ele é muito forte, mas é porque o Bitelo realmente é um absurdo, né? Mas enfim, muito. Por mais que ele seja muito forte, o Marouane Sanadi é um cara móvel e tal. Conseguia sair da área, que nem eu falei nesse lance do Iñaki Williams. Ele saiu da área e deu esse espaço pro Iñaki atacar. Só que eu não entendo como é que ele é titular, tá? Porque o Guruzeta ficou no banco, o Diallo também podia fazer essa função. E assim, eu não assisto vários jogos do Bilbao. Mas eu conheço muitos desses jogadores por nome, pelo histórico, pelos clubes que eles já passaram. E o Marouane Sanadi eu não conhecia até esse momento. É um cara que, pelo porte físico e por ser móvel, é um cara que é importante para esse time do Bilbao. Só que eu não sei até que ponto de realmente ser titular desse time. Enfim, tecnicamente ele fez um jogo ruim, errou muita coisa. Entrou Gorozabel por ser mais rápido no lugar do Demarcos, né, que nem eu falei, depois da expulsão. O Aitor Paredes para dar uma proteção maior. O Diallo
no ataque, que nem eu falei, no flutuando nesse ataque do Bilbao. O Nai Gomes entrou no lugar do Nico Williams e o Benhati Prados também, para dar uma proteção maior. Uma coisa interessante é que esse time do Bilbao só tem jogadores. Como é que é o nome? É a mesma coisa dos Chivas, jogadores naturais da região, né? O Chivas só tem jogadores mexicanos e o Bilbao só tem jogadores do País Basco, né? Isso é muito interessante. É uma cultura muito forte do time. Às vezes você deixa de ter algum jogador que você gostaria de ter para manter essa característica, esse padrão da equipe, que é algo muito interessante. Às vezes você pode perder a competitividade, deixar de ter alguns jogadores acima da média que você poderia ter, mas a conexão que você cria com o torcedor e a identidade do seu clube é algo que é incomparável, né? Tanto é que é muito marcante isso no Chivas, no México e no Bilbao, na Espanha, no futebol espanhol. Seria como se, por exemplo, eu torço pro Grêmio, só jogassem no Grêmio jogadores nascidos no Rio Grande do Sul. Só jogassem jogadores do Flamengo, jogadores nascidos no Rio de Janeiro. Seria mais ou menos isso. E assim, é interessante isso daí, né, cara? Ou pelo menos da nacionalidade inteira. Então, tipo, no Grêmio só brasileiros, Flamengo só brasileiros e por aí vai. É interessante isso daí, né? E do Bilbao é mais específico ainda, né? Só naquela região no País Basco. Enfim, algo bem interessante essa ideia, essa filosofia do clube. Olhando pro lado do United agora, cara, o Onaná pouco exigido, que nem eu falei, o Bilbao depois da expulsão não fez nada. O Bilbao, eu acho que a estratégia do Bilbao foi esfriar o jogo, não deixar o United fazer o quarto, quinto gol. E foi o que aconteceu, né? De nos minutos finais ir para um abafa para encontrar o gol. Se o Bilbao encontra um gol e deixa em um 3-1, tava totalmente vivo esse confronto. Só precisaria vencer por 2 gols para levar para prorrogação. Totalmente plausível. Ainda mais contra esse United, que ainda é muito imprevisível, né? O United contra o Lyon conseguiu uma classificação espetacular, mas tomou 4 gols de um time com um jogador a menos. Então, assim, se perdesse por uma margem de 2 gols, eu acho que dava para reverter. 3 é muito difícil, né? E o Onaná quase não foi exigido. A linha de zaga foi muito bem, os três: o Yorô, o Maguire, o Lindelof. O principal deles, o questionado Maguire, porque ele que participa do gol do Casimiro. Teve um lance muito polêmico em que o Marouane Sané ia sair praticamente cara a cara e o Maguire meio que agarra ele. Só que o Sanad meio que, quando ele sente o contato, ele se joga, né? Ele tenta valorizar demais o contato. E esse foi o ponto principal para o juiz deixar seguir, né? Mas teve esse certo contato. Eu acho que era para amarelo porque vinha chegando uma cobertura. Não mudaria o jogo no sentido de ter um jogador expulso. Só que ele ficou nítido o quanto que o árbitro gostava de deixar o jogo seguir, mas na dúvida ele marcava tudo pro United, cara. Não tem como. Tanto é que eu vou trazer estatísticas, cara. Chega, foi bizarro. Tanto que era tudo pro United. Tudo pro United. Enfim. Mas a linha de zaga muito bem. Os alas, o Dorgo. Tem que ficar esperto em questão de posicionamento. Teve pelo menos 2 impedimentos. Um no primeiro tempo fazendo essa ala esquerda e no segundo já quando ele estava na ala direita. Quando entrou o Luke Shaw, ele estava impedido também. Então 2 lances em que o Dorgo não prestou atenção na linha de impedimento. E olha que ele nem é atacante, ele é ala. Então se isso se repetiu 2 vezes, é um ponto de atenção que ele tem que ter. E o Masraoui, discreto, mas quando apareceu no jogo, ele finalizou no travessão, né? O meio de campo, pra mim, ali que o United ganhou o jogo, o Gart e Casemiro jogaram um absurdo, cara. Já vou adiantar. Mesmo com o Bruno fazendo 2 gols, pra mim o craque do jogo foi o Casemiro. O que o Casemiro jogou foi um absurdo, cara. Fez gol, roubou bola, deu desarme, armou as jogadas, chegou na área pra finalizar, deu passe. Jogou demais o Casemiro, tá? Pra mim, o craque do jogo, o Casemiro. E a dupla dele, né? O Gart, jogou um absurdo também. O gol do 3-0 surge de um passe meio que de calcanhar, praticamente, do Gart. Um passe lindo. Ele vem tendo mais liberdade para chegar à frente nesses últimos tempos. Antes ele ficava muito preso e só o Casemiro chegava à frente. Mas dessa vez não, o Gart com liberdade para chegar à frente. O Bruno é o craque desse time. O Bruno Fernandes é muito bom tecnicamente. E nas oportunidades que teve, ele converteu. O Garnacho, acaba que esse era um jogo que não precisava tanto das características do Garnacho.
O Garnacho é o cara do desequilíbrio, é o cara da velocidade, e acaba que ele não tinha esse espaço para atacar, porque o Bilbao tava fechadinho, mesmo perdendo, por ter um jogador a menos, continuou fechadinho. Então não era um jogo pro Garnacho, né? Ele tinha que continuar no jogo mesmo, porque você tem que ter ao menos um cara com essas características, né? Para explorar quando aparecer essas brechas no Bilbao. Só que essas brechas não apareceram justamente porque foi um Bilbao que foi muito mais focado em não aumentar esse desastre do que um milagre para reverter esse jogo, né? Tanto é que o segundo tempo não teve um único gol, foi um Bilbao administrando o jogo para não tomar uma goleada. E aí, que nem eu falei, nos minutos finais tentou um abafa, né? Mas não conseguiu. E por essa estratégia o Garnacho acabou sendo meio discreto. E o Royland lá na frente, que nem eu falei, ele só joga porque não tem ninguém para substituir. O Zirkzee machucado, não tem mais ninguém. E é por isso que ele joga. Mas ele não faz grande temporada, não. Entrou o Delite na zaga, discreto. O Malte não entrou muito bem, né? E quando o Malte entra, o Bruno Fernandes dá um passinho para trás, né? O Bruno desce para um segundo volante. Entrou o Amad Diallo, fazendo esse corredor pela direita no lugar do Masraoui, uma mexida ofensiva. E o Luke Shaw lá no lado esquerdo no lugar do Dorgo. E quando entrou o Kobe Maino no lugar do Garnacho, aí o Bruno dá um passinho de novo para frente. O Rubem Amorim sempre mexendo bastante no Bruno Fernandes, né? Quando ele coloca o Kobe Maino, o Bruno vai para frente. Antes, quando ele colocou o Mount, o Bruno dá um passinho para trás. Ele vai enxergando o cenário que tá o jogo, e a partir do momento que é um United que vai ter mais a bola, um United que vai conseguir ser mais propositivo, ele puxa o Bruno para segundo volante. É um momento de se defender um pouquinho mais, ele coloca um volante, devolve o Bruno mais para frente e dá mais liberdade para ele. É muito interessante a forma como o Rubem Amorim mexe com o Bruno Fernandes, que é disparado o principal jogador desse time há um bom tempo, né? Enfim, estatísticas: 9 chutes do Bilbao, sendo 3 a gol, 14 do United, sendo 7 a gol. Posse de bola: 27% do Bilbao, 73% de posse de bola do United. Eu acho que esse daqui dá pra dizer que foi o melhor jogo do Rubem Amorim, né, no comando do United. O melhor jogo do United em um bom tempo, beleza? É verdade, muito por conta da expulsão do Dani Vivian. Mas, olhando só pro lado do United, foi uma baita partida. Tá? Fez esses 3 gols, 7 chutes a gol, fora 2 bolas na trave, que foi a do Casemiro e a do Mazraoui, que não conta como chute a gol. Então tiveram 7 chutes a gol, além de 2 bolas na trave. Então muitas chances claras criadas. Que nem eu falei, tava muito mais próximo de um 4-5 a 0 do que o Bilbao fazer um golzinho. Um completo atropelo. Ó, a quantidade de passes, praticamente o triplo do United. Faltas 19 do Bilbao, tendo 3 amarelos e um vermelho. 7 do United, tendo 3 amarelos. Então é nisso que eu falei. Cara, o árbitro, independente de acertar ou não, cara, na dúvida ele marcava pro United. E nesse lance do Dani Vivian, pra mim não era pra vermelho. Tá? É um lance que. Ele não disputou a bola. Beleza. Mas tinha o goleiro ainda na frente dele, entende? E independente do discurso que você for dar, cara. Futebol você não tem que ir tudo. Mas é porque ali, né, se posiciona. É basicamente o seguinte, cara. Era uma chance quase que indiscutível de gol? Não. Não. Tá. O goleiro poderia defender. Era uma bola rápida. Então, assim, não era pra vermelho, era pra amarelo. Essa é a minha forma de enxergar. Pode ter outra forma de se enxergar pra se chegar na conclusão que é um vermelho, tá? Mas pra mim era pra amarelo e isso mudou completamente o jogo, tá? Se tava 2 a 0 United, mas o Bilbao no 11 contra 11, era outro jogo. O Bilbao ia continuar se expondo, continuar indo pra frente, ia ser um jogo até melhor de se assistir. Com a expulsão foi um Bilbao só pra administrar e não tomar uma goleada. Ahn, Escanteios: 4 pro Bilbao, 5 pro United. Craque do jogo, pra gente fechar. Vamos olhar para cada equipe, olhando primeiro para o lado do Bilbao, os destaques do Bilbao na minha visão. É difícil, hein? Acho que não tem ninguém. O Diallo entrou bem, tá? Do banco é esse o grande destaque. Dos titulares, eu achei que o Bexiche foi até que bem, na medida do possível. E o Iñaki Williams foi quem mais deu perigo, só que não aproveitou as oportunidades.
E o Marouane Sané não fez um grande jogo, mas dá pra ver que é muito forte fisicamente. É um atacante que se movimenta bastante, tá? Tem potencial pra agregar bastante pro time. Mas quem foi bem, bem, bem mesmo? Ninguém. E no lado do United, os principais destaques. Maguire jogou demais. Llorou jogou demais. O Lindelof bem também, seguro, mas principalmente o Maguire. E o Llorou também, mas principalmente o Maguire. Dupla de volantes, pra mim, aí, os grandes destaques do United. Os três, né? Vou colocar o Bruno Fernandes nessa conta também. Mas Casemiro e Ugarte e o Bruno mais à frente. Esses são os três pilares para essa vitória do United, tá bom? O Dorgo sempre dando muito perigo também, com muita liberdade para chegar à frente, ainda mais depois da expulsão. E do banco, ninguém, tá? Mas o Casemiro, para mim, o craque do jogo. Se não fosse ele, seria o Bruno. Se não fosse o Bruno, seria o Ugarte. Se não fosse o Ugarte, seria o Maguire. Esses daqui, ó. Maguire, Casemiro, Ugarte e Bruno Fernandes. Os melhores do United no jogo. Para mim, o craque do jogo, Casemiro. Se não fosse ele, seria o Bruno Fernandes. Bom, vamos aí para a reta final do vídeo. No final das contas, um jogo que foi muito modelado pela decisão do árbitro de dar o vermelho para o Dani Vivian. Que nem eu falei, um lance muito questionável, tá? Eu entendo. Poderia dar o vermelho, beleza, mas que nem eu falei, a gente tem que tentar pessoalizar, trazer para um cenário do nosso time. Se fosse um pênalti assim, contra o seu time, vai lá, você torce pro Bahia, pênalti contra o Bahia, e ainda dá um cartão vermelho assim nesse lance, cara. Eu acho muito pesado, cara. Tipo, acaba o jogo ali, porque o United faz o 2-0 e o Bilbao fica com um a menos. Entende? Então, assim, pra mim era para amarelo. E, que nem eu falei, dando um amarelo. Por mais que o Bruno convertesse o gol, era outro jogo. Porque o Bilbao ia continuar tentando descontar esse placar. O Bilbao com um a menos sabia que se fosse pra cima, não ia ficar 3, ia ficar 5, 6, 7. Pelo que tava sendo o jogo, né? O United, mesmo enfrentando um Bilbao fechadinho no segundo tempo, ainda meteu bola na trave, fora do Mazraoui no final do primeiro tempo. Então, assim, 3-0 ficou barato. 3-0 ficou barato. Praticamente definida essa classificação. Eu achava que ia ser um jogo muito mais equilibrado, mas essa expulsão do Dani Vivian mudou completamente o contexto do jogo. Tanto é que, pra volta, eu tô até cogitando, se eu conseguir assistir o jogo, lógico, assistir Bodo e Tottenham do que United e Bilbao. Porque esse United e Bilbao vai ser em Old Trafford, o United já tendo ganhado de 3-0 ainda. A questão é que o United é muito imprevisível. Qualquer coisa pode acontecer. Eu não duvido o United ir lá tomar 4-0 em casa no Old Trafford. Com 4 gols do Iñaki Williams. Não duvido. Só que o que tem mais chance de ser reversível é esse do Bodo. O Bodo jogando na Noruega é muito difícil, cara. Tanto é que recentemente, anos atrás, meteu 6 na Roma, eliminou a Lazio. Então, assim, é um Bodo que na Noruega é muito difícil. Perdeu só por 2 gols de diferença. É pouco, tá? Porque quando sai da Noruega, o Bodo é como se fosse os times bolivianos. Aqui olhando para o cenário sul-americano. E ganhou só por 2 gols, né? Então é reversível isso daí. Mas esse do United eu acho que agora fica quase impossível pro Bilbao. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!